Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do GaleraCast. O episódio de hoje é um recorte da célula Hashtag na Mesa, que acontece toda quarta-feira, às 19h30 na Igreja Presbiteriana Renovada, em Ouricurim. O episódio de hoje é Sinal de uma Alma Ferida, o uso de máscaras. Episódio 2. A parte 2 do estudo Curando as Feridas da Alma. Sinal de uma alma ferida, o uso de máscaras, que não é essa, inclusive. A nossa referência está lá em Gênesis 42:7, que José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Bora abrir lá em 42:7. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Toda alma ferida não se deixa revelar. É uma alma muito bem maquiada. É uma alma muito bem vestida. É uma alma muito bem mascarada. E isso é sinal de uma alma ferida. Uma alma ferida que não se permite tratar. É aquela que fica se escondendo atrás de cargos, atrás de ministérios, atrás de dons espirituais, atrás de revelações. Muitas vezes alguém tem uma espiritualidade excessiva. Estão tão preocupados em revelar os mistérios de Deus para os outros, quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Está tão preocupado em revelar aos outros para que ele não se revele, precisamos revelar quem somos de verdade. Amém? É muito forte esse tema de hoje, então eu quero que cada um guarde um pedacinho aí para falar, viu? O exemplo de José, misericórdia, que ao ver seus irmãos e fingiu, agiu como se não os conhecesse, mesmo ele fazendo isso, ele era um homem, agiu com sabedoria e foi um homem muito sábio e transformou tudo que ele passou, ele deu um vira-volta em algo bom, né? Ele poderia ser uma pessoa depressiva e pronto, né? Fazer nada disso, ele ainda deu a volta por cima e conseguiu, e ainda ajudou a família dele, né? Que foi os que mais feriu ele, né? Até quando uma pessoa sustenta suas máscaras? A máscara, tipo, de se esconder. Até, tipo, José poderia ter feito isso e ele poderia ter ido bem além para destruir a família dele. Se trouxer para o mundo de hoje, muita gente faz isso. Não perdoa, fica guardando isso ali, não, porque em 1950 meu pai fez isso e eu não perdoo. E aí, lógico que doeu, machucou, mas se a gente trouxer para a vida inteira, se você olhar para a pessoa que lhe machucou, ela está lá, ok, feliz, conquistando as coisas, e você está ali, ferida, às vezes com depressão, com um monte de trem ruim. Porque assim, geralmente a pessoa ferida, ela demonstra que está tudo bem, até às vezes com a pessoa mesmo que feriu ela. Isso, às vezes ela pensa que está bem. E tem gente que tipo, lidar muito bem uma com a outra e conversa, mas não fala sobre se tocar na ferida, aí você vê que não foi ferido. Que não, exatamente, isso aí é um... Então, isso é até hoje eu vi uma pessoa até 8 meses se esconder atrás de suas próprias máscaras. Eu acho que não passa de um ano a pessoa sustentar uma coisa que ela não é. Uma hora ela cede, ela explode e aí pode ser que seja para o bem, né? Se ela querer ajuda, se ela querer perdoar, você tem que perdoar. Independente, é como eu disse, a pessoa que te fez o mal, ele está ok, ele está vivendo a vida dele. E você que está ali se martirizando. É igual, tipo, igreja. Muita gente sai da igreja porque diz, porque fulano me machucou, saí. Aí eu fico, quem é fulano, experiência própria, para me tirar da igreja, da presença, aí não sai da igreja, sai da presença do Senhor, porque se fosse para outra igreja, era ótimo, mas a maioria vai para o mundo. Então, quem é o fulaninho para me tirar da presença do Senhor? Para fazer eu ir para o inferno? Não é ninguém. O ano passado eu tive essa concepção, eu não vou ficar guardando com resto de fulaninho, ou com isso ou com aquilo, porque quem são eles, quem são elas para me tirar da presença do Senhor? Elas não são ninguém. Quando Jesus é o centro, é mais fácil perdoar.
Quando você está com o controle da sua vida na sua mão, aí você diz, não é fácil, não perdoo, não cedo, não faço. E às vezes essas pessoas estão dentro de casa, né, com a gente, e tipo, a família mesmo, né, pai, mãe, irmão, e a gente que tem Jesus, que tem que dar o exemplo. Porque às vezes a gente que está ferido e não ele. Então que a gente possa, não é fácil, lógico que não é fácil. Mas o que Jesus faria em nosso lugar? E o que Jesus acha da gente guardar a ferida para a gente? Ficar ali remoendo, que a ferida, como foi falado no primeiro estudo, ela gera até um câncer. Ela gera úlcera, problema no estômago. Menino, ela regaça a sua vida. E a outra pessoa está lá, feliz da vida. Então, essas pessoas não podem ter o poder de nos destruir. E nem a gente pode ser tão orgulhoso. Mateus 23, 25 e 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. É bem claro esse versículo, né? Como aqui fala no texto de exemplo, o tanto de pastores, líderes e pessoas que estão à frente da igreja e demonstram ser uma coisa e são outra. Elas, tipo, como que eu posso... É como eu falei, acho que foi a semana passada, né? Que a gente permita ser liderado por uma pessoa que ao menos esteja no nosso nível. Porque tem muita gente que demonstra ser santão, mas os seus corpos estão sujos por dentro, só está limpo por fora. E isso, logo a pessoa cai, aí logo muitos escândalos acontecem. Quando a pessoa não procura ajuda, não procura confessar. Então, isso é o ápice da coisa. E isso tudo começa na ferida. Não é fácil, mas é muito melhor. Jesus, a gente com a ferida e sustentando ela, resolvendo não curar ela, o Senhor, Ele está de mãos lavadas com a gente. Porque a partir do momento que a gente resolve curar, resolve perdoar, aí Ele diz, agora eu sou contigo e vou te ajudar e vou lhe curar. Mas enquanto você está sustentando o orgulho, tem até uma série que ela é baseada só nisso. Uma pessoa, acho que tem várias, né, sobre isso, esqueci o nome. Que a pessoa fica o tempo inteiro só para se vingar. Tem gente que perde a vida inteira só para se vingar de alguém. Sendo que a pessoa trabalha a vida toda só para destruir outra. E acaba que ela se perdeu. Aí ela se perdeu, no caso, perdeu o Senhor, perde a sua salvação. Aí, que assim, eu acredito que quem é suicidado, acho que Deus tem misericórdia, assim, alguma coisa desse tipo. Aí acaba, corre o risco da pessoa ser salva, que ela passou a vida para destruir, e ela perder a salvação. Por conta de uma raiva, de uma mágoa. Porque é muito mais fácil, gente. Não é fácil, mas é mais fácil decidir sarar, perdoar. Porque uma ferida tratada é o ministério aberto. Essa frase eu achei bem massa, porque a ferida não tratada só vai juntando, acumulando coisa, e o ministério também não flui, porque tem muita gente que tem chamado e não flui por conta de feridas. Ela não se permite ser perdoada. Tem gente que guarda, porque o irmãozinho fez isso. Porque tem tantas coisas grandes e tem coisas pequenas. Então, tem gente que leva para o coração mesmo. Então, isso é muita imaturidade. É ridículo, gente, porque a gente tem que viver o tempo inteiro. Quem é Jesus para mim? O que Jesus faria no meu lugar hoje? Ele perdoaria? Se ele fala na palavra dele que a gente é o templo do Espírito Santo, então, que templo é esse que acumula mágoas, ódio, ferida, só peca, só se auto-se-destrói? Porque com Jesus é mais fácil. Quem não tem Jesus nem quer nem perdoar, mas com Jesus, como eu já falei uma parte do meu testemunho a semana passada, eu não guardo mágoas deles, não guardo. É capaz de algum pedir ajuda, eu vou ajudar. Porque assim, não é porque eu carne não, jamais. Eu espírito nascido de novo em Jesus. Porque Ele me faz transbordar em amor, independente de quem seja. Se você me machucar hoje, você me precisar de amanhã, mesmo que eu ainda esteja ali
ardendo a ferida, eu vou te ajudar, porque primeiro eu tenho que lembrar quem eu sou, quem Jesus é para mim. Então a gente tem que procurar, por mais que difícil seja dentro de casa, onde for, eu tenho. A minha madrasta, desde os 7 anos, ela está na minha vida e ela é uma cobra. Essa máscara é a veste dela para a vida inteira. Ela é uma pessoa na minha frente, na frente do meu pai ela é outra, totalmente diferente. Então, inclusive vai para a igreja, tem uns 3 anos. Então é uma pessoa, é ridículo. Mas ela escolheu ver assim, ela vai pagar o preço dela e eu perdoo ela. Hoje eu sou muito livre para falar sobre ela, não ligo. Se ela precisar de mim, eu sou tranquila em ajudar. Desde que minha avó morreu há 2 anos, ela não fala comigo, não sei porquê. Aí eu fui embora, eu não fiz nada para ela. Nem falei com ela. Eu só disse, vó morreu, pronto. Nunca mais nós tivemos contato. E é isso. Com Jesus é mais fácil. A gente tem que decidir o que Jesus tem para mim com o meu coração sarado. O que Ele tem para mim. Quanto mais a gente resolver confessar e viver sarando as feridas, grande coisa como Ele tem. Essa Bíblia aqui é só de promessas que Ele tem para nossas vidas. Mas a gente tem que estar sarado. Decidir perdoar. E é todo dia, constantemente. Porque tem as tribulações do dia a dia, que é coisinha, mas se a gente levar para o coração, gera uma bola de neve. E eu queria que vocês falassem agora. Sobre dentro de casa, né? Assim, eu acho que é o que, assim, é o exemplo que eu fazia. Se você é com seu pai ou com sua mãe, que eu até estava conversando com o Pedrinho sobre isso, ele não gosta, mas sirva o almoço dele, ele é bruto. Meu pai era um ogro, é um ogro. Só que assim, não quero, eu vou colocar, acabou, você vai jogar no lixo a comida, eu vou colocar sua comida. Porque o problema não é com você, é comigo, só que você vai falar isso. O problema é com a gente. Então a gente servindo, a gente está quebrando a gente. Então sirva ele dentro de casa. Por mais que não é fácil, por mais que ele lhe machuque, ele fale, engula, fique calado. Porque se você abrir a boca, aí vai gerar uma confusão, corre o risco até de um para cima do outro. Então, sirva ele. Antes de eu me converter, que eu briguei com minha madrasta, porque ela mandou o meu pai escolher entre ela e eu ia para cima dela. É porque ele não deixou. Quando ele viu que eu ia para cima dela, e aí com uns 3 meses eu me converti. Aí literalmente, assim, não dá para viver numa família dessa, num ser humano desse. Mas porque eu não tinha Cristo. Hoje, ela caga por mim, ela morre falando na minha frente, piada, que eu não estou nem aí. Eu disse, minha filha, para você, ó, não importa o que tu acha de mim, o que é que você... Não importa, o importante é que Jesus acha de mim, somente. O resto, não importa. Então, que a gente, em pequenos gestos, dentro da nossa casa, ou com quem seja que a gente esteja ferido, que a gente, nos pequenos gestos que a gente vai tratando da ferida. E se já passou, que a gente venha voltar e ver se está ferido. Uma prova que você está bem, com que você foi machucado, é você conseguir falar. Hoje eu consigo falar naturalmente, mas talvez há uns 5 anos atrás eu não conseguiria jamais falar sobre isso. Eu tinha ódio mesmo, raiva, mas hoje eu consigo. Então você tem que analisar, eu consigo falar para alguém sobre isso? Eu consigo falar do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã? Ou do que alguém fez há tanto tempo, quando eu era criança? Então, que a gente... isso acontece também muito com crianças que são abusadas. Eu conheci uma menina na internet e nós passamos do mesmo grupo e ela postou, ela foi abusada pelo tio dela. Aí ela não perdoou ele, ela era evangélica. E ela fez um post no Instagram e eu comentei e ela me bloqueou. Porque assim, eu comentei para ela liberar o perdão. Porque assim, ela carregava. E qualquer testemunho que alguém pedisse, qualquer exemplo ela dava, só que, tipo assim, eu não perdoo, eu quero que ele morra. Lógico que a gente me perdoando, talvez você queira que ele morra. Tipo assim, depois que você perdoa, você tá nem aí, você vai morrer, você vai viver. Então, isso eu disse, não importa, eu sei que não é fácil você ser abusada, não é fácil. Mas que isso não venha a ser o gatilho para te levar para o buraco. Porque você pode ser a pessoa que foi abusada quando era criança ou estuprada adolescente e ser a que deu a volta por cima. Ou você pode ser a pessoa abusada, a criança abusada, que está na depressão, na merda, dependendo dos outros. E é isso, sem nenhuma história. É muito triste, muito triste. Eu tenho um testemunho de uma... Ela é advogada, eu acho que ela mora em Brasília. Ela foi fruto de estuprar a mãe dela na rua à noite. E ficou o dilema, né? Tem, não tem. A mãe dela disse, eu vou ter sim, eu quero minha filha. Aí ela nasceu e ela fala, eu tinha 2 opções. De ser a menina estrupada, coitadinha, depressiva,
sendo nada, ou de ser uma grande pessoa normal, dar meu testemunho para a vida, para muita gente, e hoje ela se formou, ela é advogada e tem um conselho muito grande lá sobre isso, um projeto sobre isso, para ajudar mulheres e crianças, e para tentar colocar na cabeça das mulheres que são estrupadas e engravidas, para não abortar. Porque vocês podem botar na cabeça delas que ela não é um aborto que define ela, não é a ferida que define, é o que você quer decidir. A gente tem a escolha, independente do que aconteceu. O negócio é a escolha. Se você escolher o bem, eu vou ser uma pessoa, vou dar a volta por cima e vou ajudar muita gente com isso, é ótimo. Não decida ser uma pessoa ferida, magoada, vivendo em mágoa a vida inteira, porque isso só vai lhe destruir, não vai destruir mais ninguém. E se ele tivesse morrido, aí como eles iam viver? Ia ser uma família amargurada, terrível. A união que tem hoje, se caso meu pai ou minha mãe tivesse morrido naquele dia, eu acho que não teria a união. Ia ver todos com mágoa, dizer, não perdoei, eu podia ter falado. Porque depois que morre, vocês sabem muito bem disso, depois que a pessoa está no caixão, aí cai a ficha de todo mundo. Aí eu podia ter feito isso, eu podia, mas já era. Então não. Sim, porque na maioria das vezes, a pessoa que nos feriu vai estar errado. Mas a gente, como tem o Senhor e o Espírito Santo, a gente tem que ceder. Na maioria dos casos, quem não está errado que tem que ceder. E às vezes a pessoa nem lembra que feriu. Minha madrasta mesmo falou, quando eu estava lá, ela falou um negócio assim, eu disse, como assim? Eu não lembro. Eu tinha perdoado, mas eu lembrava. Tipo, a gente perdoa, mas a gente lembra que a gente só vai com o pé, não vai com os dois. Sempre há opa, não posso pisar com os dois aqui não, é que essa terra é meio fofa. E ela não lembrava, porque assim, quem fere não lembra. Agora, o ferido sempre lembra, por mais que ele perdoe, ele lembra, para ele ficar, né, mais alerta. Que não venha acontecer, tipo, eu sempre levo isso comigo. Eu não quero que aconteça uma coisa ruim, um acidente, ou a morte sobrevir, para a gente, vou perdoar agora. Não, você pode fazer isso hoje. Eu disse, não, depois eu faço. Principalmente no mundo que estamos hoje atualmente, depois dessa pandemia, hoje a gente está aqui, amanhã só Deus sabe. A vida está assim, em piscar de hoje, pronto, morreu. Tem gente que já morreu da semana passada para cá que eu fiz, morreu. E tipo assim, então, a gente tem que procurar viver em paz, bem, sem feridas, perdoando, valorizar esses momentos, porque tá assim. Jesus está voltando para muita gente, pessoalmente, né? Individual. É igual confessar a tentação ou o pecado antes do pecado, né? Porque é uma coisa que você diz, não preciso confessar, não preciso, eu vou me resolver com Deus e tal, você sozinho e Deus. Só que a gente não quer, é um orgulho de não reconhecer que precisa de alguém maior na fé para ajudar a gente. Aí a gente fica se martirizando. Eu também fiquei 3 anos, eu nem lembrava, gente, quando a gente perdoa é tão lindo, eu fiquei 3 anos sem falar com meu pai, gente, que absurdo. Eu queria ver o Satanás, mas meu pai. Eu desejava tanta coisa ruim, que até a pessoa mais ruim para mim também falou, se você não parar de falar isso, só vai voltar para você. Aí quando eu parei, eu olhei assim, minha vida estava uma desgrameira, porque eu só queria coisa ruim, eu queria que tudo quanto coisa ruim acontecesse com ele e a família dele. E pronto, depois eu decidi, não, vou perdoar, liguei para ele, perdoei, fui lá, almocei com ele, ainda permitiu morar 3 meses na casa dele, eu sei, Jesus, misericórdia. Mas eu fui, plantei amor, a paz, eles não tinham a comunhão de sentar na mesa, almoçar, e do Natal, que eu sou muito apegada com o Natal, assim, o jantar, eles não tinham, e eu implantei lá na casa deles, e até hoje eles fazem. Então, são coisas que quando passa a gente nem lembra, assim, a gente lembra, mas não fica ali martirizando. Porque quando fica ali lhe martirizando, você não perdoa. Deus tem que ser o nosso maior exemplo, porque, como eu já falei para muitos, Jesus na cruz, eu acho que 10 minutos antes dele dar o último suspiro de vida, ele curou, ele salvou o bandido lá, doidão. A gente está pensando na tribulação que ele estava, depois de tudo que ele passou, ainda salvar um ser humano, só quem vive em amor. Então, se ele é amor e acabou. Então, a gente tem que ser isso. Doa quem doer. A gente tem que matar a carne, que é a nossa carne que não quer. Então, a gente tem que viver o nosso pai viver como o nosso pai quer que a gente seja. Que a gente possa fazer essa oração de entrega do controle da nossa vida, dos nossos sentimentos para Jesus, para que Ele possa curar e que Ele vire a chave
nos dando ousadia e sabedoria e tire todas suas amarrações, nossas amarrações, que impeçam de cada um de nós dar o primeiro passo. Independente que vai, minha gente, é independente. Independente, se é o abusador, se é o estrupador, se é o assassino, se, quem for, dê o primeiro passo, você libere ela, seja feliz. Que é o que Jesus faria, é o que Jesus faz e é o que Ele quer que a gente faça. Amém? E é isso o nosso estudo hoje. Obrigado por assistir até aqui. Lembrando que toda semana tem um episódio novo do Galera Cast.